Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos por poder acordar nesta manhã tão gloriosa. Este foi o dia que o Senhor escolheu para estarmos aqui, para aprender mais de Ti, Papai, para buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Nós saímos dos nossos lares, deixamos o nosso comodismo de lado e viemos buscar a Tua presença. Então, que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor me usa, Pai, como instrumento seu, Papai, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, que tem total liberdade aqui, Papai, neste lugar para agir, para falar aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, Papai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir a ajuda de todos, tá? Vocês se preparam aí para quem trouxe Bíblia? Levanta a mão. Amém? Então, quem trouxe Bíblia, eu vou usar vocês aí, tá? Eu vou dar continuidade na quinta carta de Apocalipse, que é a carta destinada à igreja de Sardes. Então eu vou falar para vocês, dar uma pequena introdução, contando um pouco da história da cidade de Sardes, para vocês terem um pouco de conhecimento histórico, porque aqui a gente aprende história também, né? Um pouco de conhecimento da história de Sardes, para ver como que a história está ligada dentro da igreja, né? Como tem uma influência toda aí. E como é muita coisa, eu não consegui decorar toda a história, então eu vou ler para vocês. Preste atenção que tudo que está sendo ministrado é Deus falando ao nosso coração. Obrigada, tá? É Deus querendo falar conosco hoje. Sardes significa assim, sol, príncipe de gozo, devido à extrema riqueza derivada do ouro do aluvião do Pactolos. Foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor. Ela foi fundada por volta de 1200. Está ali também, tá? Vocês podem ir acompanhando aqui no telão. Eu só não vou acompanhar no telão para não ficar de costa para vocês. Ela foi fundada em 1200 a.C. Ela distanciava a 48 quilômetros da cidade, sudoeste da cidade de Tiatira. Era uma antiga cidade localizada na Lídia, existe até hoje, tá, gente? Onde hoje apenas ruínas perto da atual vila de Sardes, na Turquia. Ela foi situada numa rota comercial importante no Vale do Hermo, como a parte superior da cidade, a Acrópole, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Então, essa cidade, ela ficava numa altura bem elevada, tá? Ela era cercada por montanhas rochosas. Para atingir essa cidade era bem difícil. E era uma cidade próspera, em parte devido ao ouro encontrado no Pactolos. O que era Pactolos? Era um ribeiro que atravessava a cidade. Imagina você dentro de uma cidade ter um rio cheio de ouro que atravessa a tua cidade. Imagina a riqueza, né, de Sardes, então. A cidade antiga fazia parte do reino lídio. E pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, se tornou prósperas. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moeda. Eu não sabia o que era cunhar, tá, gente? Por isso que até que eu escrevi. Alguém sabe o que é cunhar? Então, cunhar, eu fui atrás para ver o que era. Cunhagem é o nome que se dá ao processo de fabricação de moedas. Tal prática surgiu da necessidade, né, desse povo de se garantir o peso e a pureza do metal de cada peça. Segundo a tradição, as primeiras moedas foram produzidas na Lídia, que atualmente é em território turco, por volta de 700 a.C. Aqui é mais o que eu vejo aqui, é mais uma afirmação dizendo que Cristo é verdadeiro e existiu realmente, né? O método inicial de cunhagem se mantém até os dias de hoje, em grande parte, com ouro ou prata pesado em uma quantidade exata, depois colocadas em depressões circulares rasas
em moldes de areia, onde as porções seriam aquecidas até se fundirem e cobrir a base das depressões. Após o resfriamento, essas peças eram retiradas, colocadas em uma bigorna e estampadas ou cunhadas com o símbolo do Estado ou do rei responsável pela emissão das moedas. A cunhagem era feita para garantir o peso e a pureza do metal utilizado. Aí fala o que era uma moeda cunhagem. Aí em 546 a.C., o rei Lídio, chamado Croeso, que era um rei que acumulou tantos bens, que o seu nome veio a se tornar um sinônimo de riqueza, né? No mundo antigo, esse ditado, ele tinha um ditado que era corrente: rico como Creso. Imagina a riqueza dele, né? Uma vez o Bruno me contou uma história que quando ele era criança, ele queria ser chamado de Áureo Ferreira. Que Áureo Ferreira, na época da nossa cidade, ele era um homem que tinha muitas posses em Votuporanga. E depois ele caiu, como caiu aqui o rei Lídio. Eu só queria mudar o nome dele por causa da riqueza, mas não é isso que Deus tem para nós, né? E esse rei foi derrotado pelos persas sob Ciro o Grande. Então, esses soldados persas, eles ficavam observando, né, os soldados sardes descer os rochedos, para ver o caminho que eles faziam, para depois eles poderem subir até a cidade, né, descer os rochedos e depois subirem pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Assim, essa cidade que era tão inexpugnável, né, tão intocável, tão inviolável, ela foi, né, ela caiu na mão do seu inimigo, que chegou como um ladrão da noite. Em 334 a.C., a cidade se rendeu também a Alexandre, o Grande. E em 2014 a.C., caiu outra vez a Antíoco III, o Grande, um líder seleucida da Síria. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca recuperou o seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em seus termos políticos e comerciais, porque ela era uma cidade de grande porte. Como era uma cidade muito rica, ela se vangloriava daquilo, né? E se achava intocável. Mas depois que ela foi invadida por 2 vezes pelos reis, né, pelos seus inimigos, ela se tornou uma cidade que ela, assim, abalada. Ela ficou abalada pelos seus inimigos que conseguiram atingir essa cidade. E também em 17 depois de Cristo, essa cidade sofreu um terremoto que destruiu Sardes, né? E depois ela foi reconstruída mais tarde com a ajuda do imperador Augusto. Como em outras cidades do Império Romano, Sardes era uma cidade idólatra. Em Sardes, a religião romana era difundida e a cidade era um centro de culto a Artemis. Artemis era a deusa da fertilidade. A comunidade cristã ali existente estava imbuída, né, no mesmo espírito da cidade, repousando em sua reputação passada, mas sem qualquer grande realização no presente. Ainda falhava, conforme a cidade falhará por 2 vezes, por não aprender com as experiências anteriores e por não ter atitude de vigilância. A igreja de Sardes precisava clamar pelo espírito de conselho do Senhor, conforme fala em Isaías 11:2, depois que nós vamos ler. A igreja de Sardes tinha falhado em ser conhecido, em ser o candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Ao invés de influenciar a cultura de sua época, a igreja de Sardes é que era influenciada para a cultura mundana. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser igreja. Então, tanto a cidade como a igreja falharam diante, né, dos homens. Falaram diante dos homens, depois falharam diante de Deus, não vigiando e não aprendendo com os próprios erros. O que acontece com a gente também, quando
acontece alguma coisa da nossa vida e nós não aprendemos a lição, né? Aí Deus tem que vir novamente nos consertar e passar novamente pelo deserto até que a gente consiga vencer essa batalha. E foi isso que aconteceu com Sardes e com a igreja da época. E Lucas 12, 16 ao 21 fala bem sobre isso. Jesus fala de uma parábola que dizia que o homem estava tudo bem, por fora estava tudo bem, mas por dentro estava morrendo, que era o que estava acontecendo com Sardes. Ela aparentava ser uma cidade linda, maravilhosa, mas sem riqueza. E a igreja parecia ser uma igreja linda, próspera, mas de obras mortas, né? Morta por dentro. E essa passagem retrata bem isso. Vou ler para vocês essa parábola. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, né? Tendo a direção aqui do próprio braço dele, né? E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se, confiando nele mesmo. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si mesmo riquezas, mas não é rico para com Deus, né? E isso acontece muitas vezes conosco quando nós não buscamos a presença de Deus para poder fazer alguns projetos na nossa vida. Quando nós não buscamos a direção de Deus, né, achamos que nós somos capazes de fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio intelecto, achando que nosso intelecto vai nos ajudar. Mas não, nós carecemos da misericórdia, do amor, da graça de Deus. Também podemos definir essa igreja da mesma maneira que Cristo definiu os escribas e os fariseus, que está lá em Mateus 23, 27. Não precisa colocar não, que está aí já, tá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas anteriormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Aqui a igreja de Sardes estava se contaminando com as coisas do mundo. Ela não, como nós falamos, ela não estava, né, sendo luz lá fora, mas estava deixando as trevas do mundo entrar dentro da igreja. Aí essa é uma pequena introdução do que era a cidade de Sardes e a igreja de Sardes. Agora nós vamos começar realmente a ler a carta à igreja de Sardes, né? As cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, elas seguem um padrão. Elas trazem uma saudação inicial, um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Graças a Deus, né? Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que vai ser falada ainda, não são criticadas, enquanto que somente a igreja de Laodiceia, que também vai ser falada, é a única comunidade que não é elogiada. A igreja de Esmirna já foi falada aqui. Ela era considerada uma igreja pobre de bens, né? Mas sofrida, mas rica em espírito, cheia do Espírito Santo ela era, ao contrário da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela é elogiada, ela é criticada, ela é instruída e ela é confortada com a maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Imagina vocês uma igreja sem vida, uma igreja morta, uma igreja que fazia tudo sem buscar a presença do Senhor, ou quando fazia para a glória dela mesma, não para a glória do Senhor, né? Que pode acontecer com uma igreja morta.
eu estava estudando e eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, essa história até um pouco tenebrosa, na verdade. Diz que um pastor, vendo que a sua igreja estava morrendo espiritualmente, totalmente morta, caída, ele resolveu tomar uma atitude bem drástica, mas muito drástica. Ele resolveu fazer o funeral da sua igreja. Imagina fazer o funeral da sua igreja. Aí ele avisou aqueles que estavam no culto de domingo, né? Que ele ia fazer o funeral da igreja. Falei, meu Deus, imagina, né? E aí todos os que estavam lá avisaram os outros que não estavam presentes para que todos fossem no funeral da igreja. E chegou o dia, o pessoal chegou na igreja e no altar tinha um caixão. Um caixão de verdade. E o pastor falou que ele convidava todo mundo a se despedir, né, da igreja, porque ela estava morta e não tinha mais o que fazer. Aí todos se levantaram e foram passando pelo caixão. Mas, a hora que eles estavam passando pelo caixão, eles passavam pelo caixão e todos saíam com os olhos cheios de lágrimas, chorando, né, com o coração bem quebrantado. Porque a hora que eles passavam pelo caixão, o pastor tinha colocado um espelho dentro do caixão. E a hora que eles passavam lá, eles olhavam para dentro daquele caixão e eles viam a própria imagem deles. A própria imagem. Então, eles olhavam para si mesmo. Por que que eu estou morto? O que que eu estou fazendo? Por que que meu pastor teve que tomar essa atitude tão drástica? O que que eu estou deixando de fazer? O que que eu estou buscando? Aí era para olhar para dentro de si mesmo. E aquilo que o pastor sempre fala na nossa escola dominical, ele dá uma palavra. Antes da ceia, o pastor dá uma leitura para a gente fazer, que está lá em Pedro, para a gente buscar dentro de nós o que nós devemos deixar, né? O que nós devemos deixar lá fora, o que nós devemos nos consertar e buscar fazer a vontade de Deus. É mais ou menos isso que ele sempre pede para estar lendo. E era isso que o pastor da igreja queria, que o povo olhasse para dentro de si mesmo e visse aonde estava o seu erro. Talvez o erro da Fernanda não era o erro do Edmilson, não era o erro da Wanda, mas cada um tinha o seu erro. Cada um tinha uma falha dentro de si que estava morrendo espiritualmente, ficando inerte espiritualmente, né? E era para ter um conserto, para ser, né, reavivado pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo reavivar essas pessoas. Eu achei a história muito impactante, muito drástica, né? Vou voltar aqui. Aí vamos lá. Lá em Apocalipse 3, de 1 a 6, é o que fala realmente de Jesus, né, falando da carta para a igreja de Sardes. A hora que eu comecei a ler, falei, meu Deus, 6 versículos. O que eu vou falar em 6 versículos? O que tem em 6 versículos que eu posso, né, ensinar? Eu falei, meu Deus, e agora? Mas em 6 versículos, irmãos, tem tanta coisa que Deus quer falar conosco. Em 6 versículos tem tanta coisa que Deus quer ensinar para nós. Sabe, o ler a palavra correndo, você vai ler e vai ficar só no teu intelecto. Ali. Mas você lê a palavra, parando para meditar, parando para fazer pergunta, é totalmente diferente. Aí você vai descobrir quantas coisas tem em 6 versículos. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui já começa. Em Apocalipse 1:4, quando começa a falar, se quiser colocar, Bruno, Apocalipse 1:4. Se tiver difícil, eu leio aqui. Está escrito aqui. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a que vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir,
e que da parte do setúplo do Espírito, que são setúplo é 7, né? Do Espírito, que o assiste diante do seu trono. Né? Diz que os 7 Espíritos estão diante do trono de Deus. Ardem ali as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que fala também lá em, não vou nem pedir para ler, que é muita coisa. Fala lá em Apocalipse 4, 5. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que fala também em Apocalipse 5, 6. Deus sabe tudo e vê tudo. Lá em 2 Crônicas 16, 9, essa eu quero que coloca. 2 Crônica 16, 9. Também fala sobre que Deus vê todas as coisas. Já que nós estamos na escola bíblica, né, gente? Vamos abrir a Bíblia. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Mas aqui fala ali que seus olhos contemplam toda a terra. Toda. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Como aquela igreja de Sardes, ela não estava oculta aos olhos de Deus. Deus estava vendo todas as coisas que estavam acontecendo naquele lugar, mesmo ela estando num lugar inatingível. Eu quero falar sobre as 7 características do Espírito Santo, que também está lá em Isaías 11, 2, mas eu já deixei gravado ali. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Aí são as 7 características do Espírito do Senhor. O Espírito Santo tinha o poder de reavivar aquela igreja, tá? De trazê-las de volta a ter vida naquela igreja. E as 7 estrelas? Dando sequência no capítulo 3, 1. Lá em Apocalipse 1,16 fala que ele tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, né, da igreja. É isso que ele estava falando. Jesus não somente vê, ele também controla, porque quem controla a nossa igreja é Jesus. O pastor é usado por Deus, né, recebe todo o fundamento de Deus para dar a sua instrução para ele, mas quem comanda é Jesus. A igreja é dele, é ele que está no controle de todas as coisas. Ele segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita. Mão direita significa poder e autoridade, tá? Que está lá em Apocalipse 1, do 16 ao 20. Ele é o dono da igreja, ele pode ver, ele pode julgar e até castigar conforme a sua infinita sabedoria. Então, ali primeiro o Senhor se apresentou à igreja de Sardes, dizendo que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem ele era? Falando, eu sou os 7 Espíritos de Deus, eu sou as 7 estrelas, as características de Jesus, né? E o número 7 na linguagem simbólica, o número 7 na linguagem simbólica do Apocalipse indica completude, perfeição. Então, para Deus, tudo tem que ser perfeito, e que ele queria para aquela igreja que tudo fosse perfeito diante dele. Por isso que ele se apresenta dessa forma. Né? Essa expressão é uma referência à plenitude do Espírito Santo, o único que pode reviver uma igreja morta, conforme nós falamos. Aí eu lembrei daquela passagem do Vale dos Ossos Secos em Ezequiel 37. Se quiser colocar Ezequiel 37. E fala bem sobre reaviver. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro,
e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. Solta aí. Então essa passagem mostra o poder de Deus. Ali não importava quão sequíssimos estavam aqueles ossos. Importava que Deus podia ressuscitar aqueles ossos, dar vida novamente para eles. E assim eu vejo a igreja de Sardes. Deus podia trazer vida para aquela igreja de novo. Como também Deus pode ressuscitar os seus sonhos. Deus pode reavivar dentro de você aquilo que está morto dentro de você, né? O que Deus tinha para aquela igreja era urgente. Era urgente que Sardes soubesse que sem o Espírito Santo a vida é impossível. Sem Deus, realmente, a gente sabe o quão difícil é viver. Talvez o mundo lá fora não saiba, mas nós que quando conhecemos a palavra e aprendemos a viver sobre a direção de Deus, a gente sabe como é difícil, né, conduzir as coisas com a nossa própria força. Foi ele quem transmitiu o movimento, foi o Espírito Santo, né, no caso, foi ele quem transmitiu o movimento e beleza a uma terra sem forma e vazia. A gente sabe dessa passagem, né, que o Espírito de Deus habitava sobre a terra. No ventre da Virgem de Nazaré concebeu o seu filho. A gente sabe que o Espírito Santo visitou ali Maria e Maria pôde ter Jesus. Aí lá em Lucas 1,35 também fala do Espírito Santo. Alguém pode abrir Lucas 1,35? Pode abrir, Carlos? 1,35? E depois em Atos 2, de 1 a 4. Você está com a Bíblia na mão aberta, você pode abrir, De Paula? Atos de 2, de 1 a 4. Pode ler, Carlos? Você quer o microfone? Não? Aí é o Espírito Santo que visitou Maria, né? E veio Jesus. E lá em Atos 2, 1, 4, a gente já conhece essa passagem, mas sempre é bom lembrar. Pode ler, Edmilson. Romanos 8, 2. Amém. Aí finaliza, né? Falando que pelo Espírito Santo aquela igreja realmente podia ser reavivada. Aquela igreja podia ter vida, ela podia ser tomada pelo Espírito Santo, igual foi lá em Atos, né? Que eles foram cheios do Espírito Santo. E é isso que Jesus tinha para aquela igreja. Que ela fosse novamente cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Amém? O Espírito Santo é aquele que pode vivificar uma igreja espiritualmente morta. Só para concluir. E o que é as 7 estrelas? Apresenta-se Jesus também como soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é o cabeça da igreja, como nós falamos, pois resgatou-a com o seu precioso sangue. Belé, abra para mim em Efésios 5, 23.
Você pode abrir? Sim, trouxe Bíblia? É. Ah, não, tá. Outra pessoa aí pode abrir em 1 Pedro de 17 e 19. Efésios 5, 23. Amém. E mostrando que Cristo é o cabeça da igreja. Teu amigo do lado, eu não sei o nome, será que ele pode abrir em 1 Pedro 1, 17 e 19? É Tiago? Ô, Tiago, desculpa aí. Não vou esquecer mais agora. 1 Pedro 1, 17 e 19. É. É isso que Cristo quer buscar, né? Uma igreja perfeita e sem mácula. É isso que ele queria para a igreja de Sardes. Amém? Então, né? Eis porque os pastores do Apocalipse são representados como as estrelas que se acham na destra do Cordeiro, que fala lá em Apocalipse 1, 20 e 3, 1. Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor, como a luz de um mundo que brilhe nas mãos do Senhor, como luz de um mundo, que o mundo jaz no maligno, né? Então, se você quer brilhar, se você quer crescer, cresça na presença de Deus. Cresça para a glória do Senhor, não para a sua glória. Né? Aí, após essa saudação inicial de Jesus, né, que ele fala tudo isso, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja de Sardes. Eu classifiquei a igreja de Sardes em 3 grupos de pessoas ali, que eu consegui entender. Que a igreja de Sardes, ela tinha um grupo de pessoas mortas e não convertidas, que eram aquelas pessoas que queriam levar o mundo para dentro da igreja. Ela não tinha influência dela no mundo, mas queria trazer o mundo para dentro da igreja, que é o que a gente observa que está acontecendo hoje, que é que foi falado também no culto de domingo, quando a Vanessa falou aquela passagem. O Carlos também reforçou hoje, né? Que muitas vezes nós queremos trazer o mundo para dentro da igreja, né? Para poder, talvez, não assim, para salvar uma pessoa, mas Deus não muda seus princípios. O Carlos falou sobre princípio aqui. Deus não negocia seus princípios. A gente pode mudar o modo de fazer. Tá? A gente pode até quebrar uma regra, mas um princípio a gente não pode quebrar. Isso é eterno. A gente não pode quebrar. E as pessoas às vezes querem quebrar o princípio de Deus, de trazer o mundo para dentro da igreja. E tinha, essas pessoas não eram convertidas, né? E tinha um grupo de pessoas sonolentas que precisavam ser despertadas pelo Espírito Santo do Senhor. O que eu chamo de pessoas sonolentas? Aquelas pessoas que vêm à igreja, mas que elas não prestam atenção ao culto. Elas entram, assistem, como se fosse mais uma rotina na sua vida, como se fosse mais um dia na sua vida, ouve e não coloca em prática. Chega lá fora, ouve uma outra opinião do mundo, o que acaba prevalecendo é a opinião do mundo. Essas pessoas estão sonolentas. Elas precisam ser despertadas, reavivadas, acordadas pelo Espírito Santo de Deus, né? E talvez até por nós, né? Nós temos que buscar essas pessoas. Nós temos que ir lá acender a chama que está apagada dentro dela, talvez. Nós que estamos, talvez, aqui aprendendo da palavra e buscar essas pessoas, resgatá-las. Talvez isso depende um pouco de nós também, né? E tinha um grupo de pessoas ainda pequeno, mas que se mantinham fiel
ainda pequena, mas esse povo se mantinha fiel a Cristo. Não contaminaram suas vestes com o pecado. Vamos olhar para o que eu chamo de grupo pequeno. Às vezes a igreja é cheia de gente. É uma igreja de 3.000 pessoas. Mas quantos desses 3.000 pessoas realmente são aqueles, igual dessa igreja, que são remanescente fiel? Que são aqueles que estão vivendo em santidade, vivendo a palavra verdadeiramente, buscando a verdade. São poucos, né? Olha para a escola dominical. Olha para a igreja, está praticamente vazia. Não é? Mas vocês vêm buscar o quê? Vocês vêm buscar conhecimento, vocês vêm buscar a verdade, vocês vêm buscar aprender, vocês vêm buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Aí você vai no culto à noite. Você vem aqui à noite, o culto está lotado de gente. E cadê essas pessoas? Aonde elas estão agora? O que elas estão fazendo agora? Não estou criticando ninguém por não estar aqui, não, gente. Nós temos o direito, sim, às vezes, de faltar, de não vir por um problema, por outro, por uma viagem, né? Por alguma coisa em família. Mas isso daqui é todo domingo. Cadê as pessoas que estão no culto à noite? Onde elas estão? O que elas estão pensando? Nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Nós estamos vendo o agir de Deus. Nós estamos vendo as mudanças. Agora tem mudanças climáticas. Vocês viram a previsão do tempo? Né? O que é isso? Eu acho que é Deus querendo falar alguma coisa. Porque diz que é desde 1950. Eu não era nem nascida ainda. Que não tem um tempo como vai ter, um frio como vai ter. Diz que em Santa Catarina vai chegar a 10 negativo. Quem está preparado para isso? Ninguém. Quem estava preparado para a pandemia? Ninguém. Eu vejo aqui que Jesus está, a passagem ali, né? Que ele está vindo como ladrão da noite. E você está se preparando? E o povo que não está aqui está se preparando? Né? Nós estamos preparados para esse frio que vai vir? Eu não estou. Confesso para vocês que esse frio que vai vir, eu não estou preparado. Eu estou até meio assim, orando, pedindo para Deus mandar o frio embora. Que nós vivemos num clima tropical, né? Aí, continuando lá o versículo, fala assim: eu conheço as tuas obras. Deus conhece mesmo. Como nas outras cartas, aquele que estava no meio dos candeeiros, aquele que passeia pela igreja, aquele que sabe de todas as coisas, né? Conhecia perfeitamente as obras e o coração e os corações das igrejas. Então, Deus conhece o coração de cada um. Deus é aquele que esquadrinha e conhece o coração, conhece a obra que você está fazendo. Tá? Às vezes você pode enganar o homem. Às vezes eu posso vir aqui falar para vocês igual eu estou fazendo hoje. Falar o que eu estudei, falar o que eu aprendi. Mas será que o meu coração está nisso? Será que o meu coração realmente está na presença de Deus? Às vezes eu posso enganar vocês, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer o coração. E Deus queria o coração daquela igreja. Aí ele continua o versículo. Que tens um nome de que vives, mas está morto. É que eu falei, eu posso vir aqui, estou viva, estou falando para vocês da palavra, você entendeu? Mas como é que está a minha vida com Deus? Será que ela está viva ou será que ela está morta? Será que a tua vida com Deus, que está cantando aqui em cima, a tua vida com Deus, que está fazendo a obra, está viva ou está morta? Deus conhece, Deus sabe. Né? Explicando um pouco sobre esse versículo, essa frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. A reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que realmente é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior e sonda os corações. Ele não pode ser enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva,
mas Jesus sabia que estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana nem de conflitos com falsos judeus na igreja de Sardes. Não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, né? E uma péssima reputação diante de Deus. Sardes era uma igreja que vivia de aparência, enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade. Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja, que foi morrendo aos poucos até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia viva. E eu creio que tem muitas igrejas hoje assim. Igrejas que para elas estão na glória. Igrejas que para ela, quem sou eu para julgar? Mas a gente vê pelas atitudes de certos acontecimentos na internet, né? Igrejas que para elas estão vivas para o mundo, mas mortas para Deus. Aí versículo 2 continua. Ser vigilante. Vamos falar do ser vigilante. Né? A Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Por falta de cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem por falta da vigilância. Muitas passagens do Novo Testamento frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça. Gente, eu preciso de ajuda de novo. Quem pode abrir? Júlio, Mateus 26, 41, de Paula. 1 Pedro 5, 8. Edilson, Mateus 24, 42 e 43. Wanda, está com a Bíblia? Não. 24, 42 e 43. O Tiago, Lucas 12, 27 até o 39. Está com a Bíblia? Tá, Kátia? 1 Coríntios, Kátia, 16, 13. Mateus 26, 41. Para quem que eu pedi? Amém? 1 Pedro 5, 8. Amém. A gente não sabemos, né, que hora que ele vem. Mateus 24, Edmilson, 42 e 43. Lê também 25, 13, Mateus também. Amém. Tem mais versículos, mas eu vou correr um pouco, senão acho que não vai dar tempo. Então, o bom soldado, o que ele faz? Ele toma a armadura de Deus, né? E vigia constantemente com perseverança e oração. Também fala isso lá em Efésios 6,18, em Colossenses 4,2. Então, na Bíblia, nós temos ali para a gente avisando. Vigiai e orai, para que não caia em tentação, para que não caia no pecado e para que não caia no esquecimento. E o problema da igreja de Sardes era o mundanismo. Crentes que estavam contaminando suas vestiduras com as coisas do mundo. Crentes que não queriam mais se santificar, pagar o preço. Crentes que estavam se conformando com o mundo. Crentes que não queriam ser diferentes. Isso que falou comigo. Crentes que não queriam ser diferentes. Você é diferente lá fora?
do mundo? Pergunta para si mesmo. Você faz a diferença no teu local de trabalho? Você faz a diferença no local que você está com a turma? Se você não faz a diferença, pensa. Nós temos que fazer a diferença. Por onde quer que nós andarmos, nós temos que levar a palavra, pregar o ID. Se você ama Jesus, se você está na presença de Jesus, você tem que fazer a diferença, né? E continuando o versículo. E fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Nesse versículo, Deus dá duas ordens: ser vigilante e se fortalecer. Ser vigilante, que é orar e vigiar, e se fortalecer é buscar a presença de Deus, né? Se o Senhor pretendeu que essa carta fosse um urgente grito de alerta. Se a igreja de Sardes não fortalece aquilo que restava de espiritual, ela iria morrer porque não prosseguiu nas obras de Deus. Aí continuando o versículo, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Para ter a reputação de ser uma igreja viva, parece que ainda havia alguma atividade em Sardes. Então, como ela ainda tinha obras, né, ela estava viva de obras mortas. Viva de obras mortas, né? Então, o problema de lá não foi a ausência total de obras, mas a falta de integridade delas. Porque é possível defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor. E a gente sabe disso, né? É possível obedecer aos mandamentos de Deus sem inteireza de coração. É possível fazer as coisas certas com motivos errados. Os homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração, os corações também. Então, aquela igreja, ela estava vivendo uma hipocrisia. O que é hipocrisia? Aí eu fiz questão de deixar aqui. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego e significa a representação no teatro dos atores que usavam máscara, de acordo com o papel que representavam em uma peça. Vou dar um exemplo aqui. Quando você faz alguma coisa para impressionar as pessoas, você arranca admiração, aplausos, elogio das pessoas, impressionar pela grandeza, pela intensidade daquilo que você está realizando. Mas aquele que sonda os corações e vê que as suas motivações não é a glória de Deus, não é o reino de Deus, e sim a sua própria glória. É aquilo que eu falei para vocês, quando você faz tudo bem feito, mas a satisfação é para você mesmo. A grandeza é para você mesmo. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas vêm, né, vêm fazer as coisas para Deus, para a glória dele mesmo? Quantas pessoas sobem num altar, igual aquela banda que a Vanessa falou, para a glória deles mesmo. Para mim, estava falando da glória deles mesmo. Eles não estavam buscando a glória de Deus. Não estavam buscando o reino de Deus, né? Aí, após a dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade, que Deus é um Deus de misericórdia, né? A misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. E como Cristo está chamando muitos de nós ao arrependimento. Aquela igreja tinha de mudar radicalmente. Era preciso despertar e fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos. Ela seguia um rito, as tradições e as formalidades. Mas seu culto era vazio, a adoração era superficial, seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Ela substituía a obra de Deus por algo sintético, falso. Ela tinha apenas o rótulo de ser igreja. Aí eu deixo uma pergunta também. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembramos na advertência de Jeremias. Eu vou ler aqui, não precisa colocar não. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Está lá em Jeremias 48:10.
Gente, é sério. Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos brincar de fazer obra. Isso vai ser cobrado no dia final. Isso vai ser cobrado, vai ser passado lá pelo fogo, não é? Vai ser passado. Deus vai cobrar cada palavra nossa. Então, nós não podemos mais brincar de ser igreja. Nós temos que levar as coisas do Senhor mais a sério, com mais integridade, né? Com mais amor, com mais respeito. Quantas vezes nós fazemos as coisas com desleixo? Quantas vezes nós não fazemos com amor? Não é? Quantas vezes fazemos de qualquer jeito, acordamos apressado, correndo para vir à igreja, e quantas vezes nós nem buscamos, tá orando para Deus falar conosco? Isso eu falo até para mim, não é só para vocês, é para mim também. Não é? Quantas vezes nós não nos preparamos para o culto, nós não nos preparamos para uma santa ceia. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente vai, né, ler a Bíblia de qualquer jeito? De qualquer jeito, ler por ler, sem falar Espírito Santo, fala comigo. É sério. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que realmente buscar a integridade, buscar a presença com toda a sinceridade no nosso coração. E se a gente não tem isso, nós temos que clamar pelo Espírito Santo. Clamar mesmo, gritar por socorro, porque só Ele que pode salvar. Só Ele que pode acordar. Só Ele que pode trazer vida para nós de volta. Só Ele que pode nos levar, né, até o dia final, salvos, com uma igreja imaculada, uma igreja santificada. Versículo 3. Lembra-te, portanto, de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Nesse versículo também encontramos ordens dadas para Sardes. Lembra-te, guarda e arrepende. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar, mas não o suficiente lembrar das coisas que ouvimos. Precisamos guardar as palavras do Senhor. O evangelho não é apenas ouvir, é para ser obedecido. Em 2 Tessalonicenses 1:8 fala, em 1 Pedro 4:17 fala. Eu não vou pedir para abrir para poder correr um pouco. E trazendo isso para a igreja de hoje, nós não nos dedicamos com a devida palavra, com a devida palavra. Nossa, trazendo para a igreja de hoje, nós não nos dedicamos como devia a palavra. Mesmo tendo um acesso enorme à palavra de Deus, não lemos, não meditamos. Aí eu citei o exemplo da escola dominical que eu já falei para a pessoa, que quantas pessoas tem aqui e tem no culto à noite, né? Muitos de nós estamos vivendo a inércia espiritual há anos, querendo apenas o leite de bebê. Não buscamos exercitar para um amadurecimento na palavra, na fé. Precisamos voltar para a palavra, aprofundar, mergulhar de coração aberto para não nos misturarmos com o mundo, mas sim fazer a diferença. A ordem de Deus é para lembrarmos de quando líamos a palavra, meditávamos na palavra, tínhamos prazer na palavra de Deus, ser uma igreja verdadeiramente faminta da palavra de Deus. É essa igreja que Deus quer, uma igreja faminta da palavra dele. Aí continuando no versículo 3:3. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás que hora eu virei sobre ti. Sem dúvida, os habitantes da cidade de Sardes, eles podiam entender muito bem a analogia de ser surpreendido por um ladrão, porque a cidade foi invadida à noite, né, pelo seu inimigo. Embora aquela cidade tivesse fama de ser intransponível, ela foi invadida furtivamente pelo menos 2 vezes em tempos de guerra. A ideia era que, da mesma forma que a cidade de Sardes foi surpreendida pela destruição repentina algumas vezes, a igreja cristã daquela cidade experimentaria algo semelhante se não se arrependesse verdadeiramente. Inclusive, essa advertência mostra o quão próxima do mundo a igreja de Sardes estava. Né? Pois na Bíblia, Cristo vem como ladrão apenas para os incrédulos, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5:2-4 e 2 Pedro 2,
Pedro 3,10. A cidade, ela foi invadida por 2 vezes. Ela foi, como um ladrão da noite. Mas Deus está avisando a igreja. Deus não está permitindo que ela seja ainda invadida como um ladrão da noite. Deus está falando para ela ter arrependimento. Essa é a glória da gente pertencer a Cristo, né? Que Ele fala conosco, que Ele avisa antes de acontecer. Apocalipse 3:4. Tens poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Essas pessoas, sem dúvida, eram crentes genuínos que não tinham sido contaminados com o mundo. Eram luzes que brilhavam solitárias nas trevas de Sardes. Inclusive, essa frase, a expressão grega, possui um sentido de que havia naquela igreja uns poucos nomes que ainda eram fiéis a Deus, indicando que o Senhor conhece o que são seus pessoalmente e nominalmente, conforme está lá em 2 Timóteo 2,19. Quer colocar 2,19, amor? Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o seu nome, que professa o nome do Senhor. Então, aquele que é do Senhor, Ele guarda, né? Continuando o versículo, e eles andarão comigo de branco, né? Já aí, aqueles que andavam de vestidura branca, sem as manchas do pecado, esperavam andar com Jesus, de roupas brancas, representando, o que representava roupas brancas? Representando a vitória final sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos, que fala lá em Apocalipse 19:8. É Deus que nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. Segundo fala também em 2 Timóteo 3:16, 17. Aí continua o versículo, fala que, pois eles são dignos. Esses fiéis são dignos não por mérito próprio, mas por serem pessoas salvas pela graça, pessoas que andam nas boas obras determinadas por Deus, conforme fala também em Efésios 2, do 8 ao 10. E continuando no 3:5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Então Jesus prometeu ali a esses poucos cristãos verdadeiros que não tinham contaminado suas vestes com o mundo, que em breve eles estariam andando de branco na glória juntamente com ele. Os vencedores da igreja de Sardes seriam vestidos de roupas brancas, uma indicação de santidade, pureza e perfeição. Além disso, o Senhor Jesus prometeu que jamais apagaria seu nome dos livros da vida. Ter vestes brancas era vestir o traje do vencedor, que fala em Apocalipse 2:7, cujo estilo de vida era digno tanto do céu, como de retornar com Cristo na sua segunda vida, que está em Apocalipse 19:14. E continuando o versículo, e não pagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O livro da vida inclui o nome da pessoa que é eternamente eleita, que está em Apocalipse 3, 8, 20 e 15. Esses se mostrarão vencedores, e Cristo nunca apagará o seu nome do livro da vida. É importante entender que aqui Jesus fez uma promessa, não uma ameaça. Os verdadeiros cristãos pertencem ao Senhor, e a verdade é que Ele próprio confessará os seus nomes diante do Pai e diante dos anjos na glória celestial. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar o nome daqueles que se envergonharem deles, conforme fala em Mateus 10, 32 e em Marcos também 8, 38. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz a igrejas. Todos devem prestar atenção. Por fim, podemos dizer que a correção e a promessa do Senhor à igreja de Sardes não ficaram restritas apenas àquela comunidade cristã, mas são válidas e aplicáveis ao crente de todas as épocas e lugares.
O processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. As próprias pessoas na congregação, como outras pessoas olhando de fora, pode achar que estejam tudo bem. Jesus, porém, julga os corações e conhece o estado. Desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nosso Deus não é um Deus de mortos, conforme está em Marcos 12, 27. E é isso, gente. E é isso que Deus quer para nós, que nós sejamos uma igreja viva. Mas muitas vezes nós temos que deixar o comodismo de lado, deixar a preguiça de lado, né? Muitas vezes nós temos que pagar o preço para ter mudanças na nossa vida. Temos que pagar o preço de enfrentar desafios. Temos que pagar o preço de ler a Bíblia, de tirar tempo com Deus. Nós tiramos tempos. Não sei vocês, mas lá em casa nós não assistimos novela. Nós excluímos a televisão da nossa vida. Eu não vejo nem série, não que eu falo que isso é pecado. Mas se você fica na frente da TV 3 horas e não tira 5 minutos para ler a palavra, tem algo de errado na sua vida. Tem algo de errado com você. Onde está o seu amor? Né? Deus quer uma igreja santa, santificada, imaculada e pura. E Ele não vai, se você não negar o nome dEle diante dos homens, Ele não vai negar o seu nome no livro da vida. Ele não vai negar diante do Pai. Né? E a escolha é totalmente nossa. É você que escolhe morrer ou viver para Cristo. Tá? Amém? O pastor Marcos, o pastor Veronese tem alguma coisa para falar? Tem 5 minutos. Glória a Deus. Pastor Fernando, pastor Marcos, líderes de departamento. O envio das crianças ou dos adolescentes para as suas salas não vai ser mais no final. Vamos fazer na hora do dízimo, hora que está dando os recados, já ora e já envia. Assim que a pessoa vai pegar a palavra para pregar, já entra no fogo da palavra, da adoração e já dá sequência. Senão a gente para, espera, vamos ver a hora que vai, a hora que não vai, então vamos fazer isso antes, amém? Então, no dízimo, dos recados aqui, então a gente já envia, já ora, e a hora que o preletor ou quem for pregar já entra na adoração e já dá sequência, para que não quebre, não fique de repente esse... Amém. 2 Crônicas 25. Muitas vezes a gente... Foi falado sobre isso aqui, mas você vê na cidade, talvez o comerciante, seja de qual ramo for, com 1 ano o cara está bombando, né? E o outro está no mesmo ramo há 10 anos e não sai do lugar, né? Na igreja não é diferente. 2 Timóteo 2,15, não precisa colocar. O conselho de Paulo a Timóteo, ele é um conselho que, se você for analisar, é algo que a gente tem que meditar. Assim como João e Pedro chegando no templo, né? Eles não esperaram receber alguma coisa para dar para aquele homem. Ele falou: o que eu tenho eu te dou. Chegou na igreja tendo, né? Chegou na igreja curando, chegou na igreja operando, não esperou o culto. E Paulo vai ensinar o seu discípulo na fé, dizendo assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Eu não venho aqui para ser aprovado, eu já chego aprovado. Como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas eu só vou manejar bem a palavra da verdade se eu entender essa diferença aqui. O tempo, ele é indiferente se você não entender esse princípio que está registrado aqui. A mesma oportunidade, o mesmo tempo, né? As mesmas... Estava tudo diante desses 2 reis aí. O que fez a diferença?
Amazias tinha 25 anos de idade, ou seja, uma idade, né, legal. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 25 anos. E reinou durante 29 anos. Sua mãe se chamava Papá, Tatá e era da cidade. Olha lá, o Tiziano gosta daqueles nomes fáceis ali. Ó. Sua mãe chamava, né? Então vamos lá. Versículo 2. Praticou Amazias, diga comigo, o que era correto e agradável diante dos olhos de Yahvé. Agora, o que está? Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Ou seja, faltou tudo. Eu reinei 29 anos, eu tive toda essa oportunidade, mas faltou a palavra no original mais correta ali, é com inteireza de coração. Faltou coração. E quando eu não busco ele de todo o meu coração, amados, buscar-me-eis e me achareis. Eu só acho Deus quando eu busco ele de todo o coração. Agora, a diferença aí é que lá em 2 Crônicas 25, vai comigo por gentileza lá no final, versículo de número 27. A partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer à palavra do Senhor, muitos dos seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele se viu obrigado a fugir para Laquis, porém mesmo assim o perseguiram até lá e finalmente... Então, quando a pessoa não serve a Deus de todo o coração, o destino profético dessa pessoa é se desviar da fé. É morrer espiritualmente. É o que está acontecendo com a igreja. Por que morre? Porque falta coração. E aí o profeta chega para repreender, se você for ver o texto aqui, e ele fala, quem te colocou como... Então aceita a correção. Agora a diferença, em 2 Crônicas 29. Versículo de número... Aí mesmo. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade. A mesma idade, amém? E a oportunidade que ele teve de governar, 29 anos. O mesmo tempo de governo. Tudo certo aí? Sua mãe chamava-se... Faz questão de colocar o nome da mãe, né? Versículo 2. Essa tradução eu gosto desses nomes aí. Ele viveu da maneira como Yahvé, o Senhor, aprova, tal como procedera Davi, o rei Davi, seu pai. Então, querido, o que acontece de diferença? O versículo 10. Coloca aí no versículo 10. Tenho, pois, agora em meu o firme desejo de estabelecer uma aliança com Deus. Querido, é isso que nós precisamos. Não importa o tempo, não importa, sabe? Você pode estar com 2, 3 meses na igreja, você pode estar voando, e a pessoa está com 30 anos, porque falta o principal, que falta o coração. Se falta coração, falta tudo. Deus não vê como vê o homem vê o aparente, mas o Senhor vê A igreja falta coração. Quando a igreja põe coração naquilo que faz, você pode ter certeza que vai achar Deus. Amém, queridos? Pai, nós te adoramos pela tua palavra, te bendizemos, te exaltamos, porque reconhecemos, Pai, que nós precisamos, papai querido, sim, nós precisamos colocar coração em tudo que formos fazer. Se temos coração naquilo que estamos fazendo, se fazemos para o Senhor de todo o coração, como a tua palavra diz, Pai, tudo que vier às nossas mãos para fazermos de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Sabemos que receberemos o galardão do Senhor, porque ao Senhor estamos servindo em tudo que estamos fazendo nessa terra. Nos abençoe, nos dê um domingo de paz, de vitória, e esteja conosco, Pai, nesse domingo, na sua inteireza, no seu, Pai, todo dia, e nos permita estar aqui novamente à noite, para estar adorando, engrandecendo, exaltando o teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Tiziano me perguntou esses dias qual que é a melhor Bíblia. A melhor Bíblia que existe, a tradução da melhor Bíblia é a Bíblia praticada. É a melhor.